Queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra por favor no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Pastor Carlos, meu muito obrigado pela permissão que me é dada servir ao povo e ao púlpito que Deus lhe tem confiado. A todo o corpo de obreiros, que o Senhor Jesus os use e os abençoe cada vez mais. Pastor Gil, prazer vê-lo. Prazer nosso. Queridos, segundo livro dos Reis, no capítulo 6, eu quero meditar com vocês num texto da palavra de Deus. A partir do versículo 8. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou, com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Por favor. Versículo 13, vamos continuar. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Por favor, versículo 18. Esses homens que pelo rei foram enviados a Dotã, chegaram lá, no versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. 20, por favor. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. Assentai-vos. Queridos, é um prazer estar com vocês pela primeira vez, para reunido aqui contemplar um povo que ama Jesus, que quer o bem do seu reino e da sua cidade. Que o Senhor continue prosperando esta terra, e prosperando a terra, confirma-se que Ele está prosperando o seu povo. Que esta igreja continue influenciando a sociedade para a glória do nome de Jesus. Eu tenho 2 temas em livros da minha autoria disponíveis. Eu tenho o tema para conhecer a Bíblia, desenvolvendo uma compreensão da Bíblia, livro por livro, em 52 semanas. Nesse livro eu vou te ajudar a desenvolver uma compreensão bíblica
livro por livro, quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e qual a mensagem principal daquele livro. E também eu tenho um outro, ambos são lançamentos. O mais novo é o Deus Fala em Gênesis, uma abordagem expositiva capítulo por capítulo, com uma conclusão cristocêntrica. No final de cada capítulo do livro do Gênesis, eu faço uma conexão na sua leitura para o Novo Testamento. As obras de Cristo, as pregações de Cristo, ou as obras e pregações dos apóstolos, pois a gente deve olhar o Antigo Testamento com os óculos do Novo Testamento. Se você quer entender mais um pouco sobre o Gênesis, adquira esse material depois da pregação. E também tem um livro da minha esposa, Entre Elas e Deus. Estará disponível lá fora, estaremos atendendo os irmãos que assim nos procurarem. Queridos, o livro dos Segundos Reis, o segundo livro dos Reis, tem a intenção de nos ensinar, sobre o perfil dos homens que tinham o governo na nação, os representantes de Deus diante do povo. Eram duas classes de homens convocados por Jeová para liderar o povo conforme sua vontade. Sobre eles, Moisés escreveu: reis e profetas. Quando os reis se corrompiam, eles conseguiam corromper profetas, através da sua influência, através de suas propostas. Apenas 2 foram teologicamente considerados profetas javistas, profetas de Jeová: Elias e Eliseu. Porque eles confrontaram o sistema de falsos profetas e o sistema político de reis que se afastaram dos caminhos do Senhor. Não conseguiram liderar Israel com o bastão recebido dos seus antepassados. Mas Elias e Eliseu, confrontando esses homens frente a frente com a autoridade dada por Deus, conseguiram fazer Israel se lembrar do temor ao Senhor. No segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 2, nós temos confirmações ministeriais, ou o ministério do profeta Eliseu sendo confirmado na nação de Israel. Pela quantidade de falsos profetas, diminui-se a facilidade de se credibilizar os novos que Deus levanta. Repito, pela quantidade de falsos profetas em Israel, diminuiu-se a facilidade de se dar crédito aos novos que Deus estava levantando. Infelizmente, é o que percebemos na nossa geração, pelo menos em igrejas sérias, em ministérios sérios, que não se encantam com quantidade de seguidores, não se encantam com a primeira pregação ou a primeira música cantada ou tocada. Crentes maduros observam o caráter, a raiz, de onde veio, com quem está, para onde vai. Um dos motivos negativos é a proliferação de falsas igrejas, falsos ministros, falsos pastores e falsos pregadores. Quem reclama da dificuldade de se conquistar credibilidade é porque pensa que ministério é algo fácil. Interessante que o contexto, pastor Gil, que Jesus cita Eliseu no Novo Testamento, é num contexto de rejeição.
Lucas 4, quando Jesus chega na sinagoga após vencer a tentação no deserto, a ele é dado o rolo do profeta Isaías, e Jesus anuncia que a profecia de Isaías era sobre ele. Aí Jesus diz: hoje se cumpriu essa profecia. Quando Jesus disse hoje se cumpriu a profecia, começaram a olhar para ele com desdém, e disseram assim: esse é o filho do Zé, é filho do José, o carpinteiro. Por que ele está dizendo que o profeta estava falando dele? Jesus já estava calado. Aí começaram a falar: é o filho de José, o carpinteiro. Por que ele está dizendo que o texto é sobre ele? Aí Jesus se levantou e disse assim: haviam muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, fora de Israel. Haviam muitos leprosos em Israel, mas Eliseu não curou nenhum deles, a não ser o Ciro Naamã, fora de Israel. Se eu acabasse aqui, você não iria entender muito bem o porquê que eu estou dizendo isso e o porquê que Jesus disse. Mas Jesus continua: eu sei que você, é Jesus dizendo a eles, eu sei que vocês querem me dizer o famoso ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Igualzinho Eliseu, quando Elias havia sido assunto aos céus, quando Eliseu passa por Betel, os jovens idólatras de Betel olharam para o profeta Eliseu e disseram: sobe, calvo. O sobe é: tu és o substituto de Elias? Sobe igual ele subiu. Para acreditarmos em você, tu tem que fazer o sinal que ele acabou de fazer. Não te daremos credibilidade com facilidade, Eliseu. E o calvo? O calvo é porque Eliseu arranca seus cabelos em lamento pela ausência de Elias. Ao mesmo tempo em que zombam do profeta, eles zombam da memória de Elias. E Jesus cita Eliseu no contexto de desprezo, dizendo: isso é normal, porque não há profeta bem recebido na sua terra. Então Eliseu está no contexto de confirmação ministerial. Os milagres operados que nos fazem lembrar de Elias, quando Eliseu os faz, é Deus confirmando o ministério dele, porque a própria nação de Israel tem dificuldade de reconhecê-lo, e um dos motivos são os falsos que haviam se proliferado. Mas Eliseu não tem ministério confirmado, ou seja, Eliseu não tem milagres que apenas confirma que ele foi o substituto de Elias. Deus também faz milagres através de Eliseu que aponta para Cristo. Elias não curou lepra, Eliseu sim. E depois de Eliseu, só Jesus. Elias ressuscitou. Quando Eliseu gera a ressurreição, ele está conectado ao ministério de Elias, confirmando que ele é o substituto. Mas teve um outro milagre. O cadáver de Eliseu gerou vida num morto. E quem foi que nos deu vida pela morte? Então Eliseu não apenas confirma seu ministério como substituto de Elias. Seu ministério é maiormente confirmado porque, olhando para ele, pode-se ver um prenúncio do Cristo que viria, vencendo a morte e fazendo o impossível. E assim como Cristo foi desprezado em sua terra, Eliseu também foi. Só que o Cristo desprezado em sua terra cuidou da sua terra. Porque podem fazer o mal a nós, somos nós que escolhemos se nos tornarão tão mal quanto eles. Há uma batalha para que seu ministério seja confirmado, assim como foi com Jesus. Mas quando ele foi enviar
os discípulos para que operassem sinais e maravilhas, ele disse aos discípulos: não vão para fora de Israel, cuidem primeiro do meu povo. Que povo? O povo que não te recebeu como profeta. Assim como Eliseu teve que fazer milagres para fora, assim como Elias teve que fazer milagres para fora, quando Cristo disse que Eliseu teve que curar o Ciro, quando Cristo disse que Elias teve que ir a Sarepta, o povo entendeu e ficou com mais raiva de Jesus e disse: tu estás dizendo que vai fazer milagres nos povos estranhos? Eles desprezam Jesus porque Jesus disse que abriria o evangelho da graça para quem não era judeu. Mas quando Jesus vai priorizar milagres e maravilhas, ele diz: primeiro vão aos filhos da casa de Israel. A mulher sirofenícia, que não faz parte da nação judaica, da nação de Israel, está clamando por um milagre, e Jesus diz: eu não posso tirar o pão dos filhos para dar aos animais de estimação, aos cachorrinhos. Ele está dizendo que os filhos é Israel. Mesmo ele sendo rejeitado por aquela nação, ele primariamente fez milagres entre eles. E Eliseu se comporta assim, apontando para Cristo. Uma vida que nos lembra Cristo. Como, pastor? Graça, perdão, abraçando quem o despreza e vivendo debaixo da autoridade de Deus. Se não, vejamos versículo 8: o rei da Síria fazia guerra a Israel. Esse fazia guerra é ameaças, projetos, avisos, cartas: estou chegando. Fazia guerra a Israel. Consultou os seus servos dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Fechado, meus súditos. E os súditos do rei da Síria disseram: fechado, ó rei. Enquanto o exército inimigo tenta invadir a nação de Israel e fazer guerra contra aquele povo que é o povo de Deus, o homem de Deus, o profeta Eliseu, envia a mensagem ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, porque o exército dos sírios está lá. A nação que tem dificuldade de reconhecê-lo como profeta é protegida por ele. A nação que a ele dá rejeição, por ele tem proteção. Rei, evita passar por tal e tal lugar. O que o rei de Israel faz no versículo 10? Enviam homens verificarem se de fato é conforme Eliseu disse. E quando os homens chegam lá, de fato é como Eliseu disse. A Bíblia não diz que Deus revelava, não está escrito que Deus revelou, está escrito assim: o homem de Deus disse. E quando os enviados do rei chegavam lá, o texto diz que estava acontecendo conforme a palavra do homem de Deus. Não está dizendo conforme a palavra do profeta, porque se dissesse conforme a palavra do profeta, ele estava se referindo a uma revelação, ou ele estaria espiritualizando a mensagem. O texto simplesmente diz: o homem de Deus falava para o rei onde o exército inimigo estava, e o rei dizia: manda verificar. Eliseu é o homem de Deus, manda verificar. Mas é o homem de Deus que está falando, manda verificar. Se a Bíblia fosse escrita para alimentar nossas meninices, ela super espiritualizaria o que não tem necessidade de ser espiritualizado. Por que o texto não diz que foi Deus que revelou? Por que o texto não diz por profecia anunciou-lhe o profeta Eliseu? Não, o texto diz com simplicidade: o homem de Deus disse, o exército está em tal lugar. E o que o rei faz? Verifica. E quando chega lá, é verdade. Por quê? Porque não se precisa usar o nome de Deus para se confirmar uma verdade. Toda verdade é a verdade de Deus.
Por incrível que pareça, os maiores mentirosos são aqueles que hoje estão usando o nome de Deus. Por quê? Eles são tão mentirosos que, para dar um senso de verdade, usa o nome de Deus. É por isso que o anticristo terá com ele um falso profeta. Jacó pegou o animal no quintal, meu Deus, no quintal. Aí chega diante do pai e diz assim: pai, Deus mandou a caça ao meu encontro. Mentira. Chegando lá, verificou-se que o que Eliseu havia falado era a verdade. O homem de Deus disse: vigia que o exército inimigo se acampou em tal lugar. Verifica lá. Aí verificou. Por favor, olhe para mim. Quem deu a informação para o rei? Fala o nome dele. Eliseu, é L-I-S-E-U. Quem deu a informação para o rei? Eliseu. Ele é chamado de homem de quem? Deus. Mas mesmo assim o rei mandou verificar. Se Eliseu, homem de Deus, se Eliseu, profeta, se Eliseu, que é chamado de santo homem de Deus, se Eliseu, que se assemelha a Cristo desde o Antigo Testamento, fala e tem que ser verificado, se mentíssemos menos, mais credibilidade teríamos. Chegaram para Tomás de Aquino, vê uma vaca voando, vem ver, bora lá, veio a vaca voando. Chegou lá, irmão, cadê a vaca voando? Ah, Tomás de Aquino, cara inteligente como você, acreditar na gente para ver uma vaca voando? Aí ele disse: é que para mim é mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. É melhor ser ferido pela verdade do que receber o beijo da mentira, irmão. Nada pode contra a verdade senão pela verdade, irmão. Seja macho e assuma as consequências dos seus atos. Seja mulher séria e assuma as consequências. Amadureça, irmão. A palavra que você prega é a verdade. O Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. E o Cristo que servimos é o caminho, a vida e a verdade, irmão. No versículo 11, o rei ficou turbado com o incidente. O coração do rei da Síria ficou turbado. Eu monto um acampamento e não consigo pegar Israel de surpresa. Eu monto um acampamento e eles sempre se escapam do meu acampamento. Vocês não vão me dizer quem é dos nossos que está lá ajudando eles, não? Isso é coisa de ímpio. Quem é dos nossos que está lá fazendo eles crescerem? Quem é dos nossos que está lá fazendo eles prosperarem? Quem é dos nossos que está lá ensinando eles? Não, a gente não precisa de quem é de lá. Aqui tem gente capacitada por Deus. Aqui tem gente levantada por Deus. Mas ele diz: para ter essa capacidade de escapar das minhas armadilhas, tem que ter alguém daqui lá. Aí alguém olha para o rei e diz: não, meu senhor só está enganado. Não é que tem alguém daqui lá, é que tem alguém lá que é profeta. Em outras palavras, lá tem alguém que ora. E esse alguém que ora, o nome dele é Eliseu. E quer saber mais, rei? Quero. Tudo que tu falas na câmara de dormir, ele fala para o rei de Israel. Ele fala mesmo. Aqui já entra onisciência. Para saber o que se fala na câmara de dormir,
esse texto não é para honrar o profeta. O profeta é aquele que fala, não aquele que revela e sabe. O profeta tem a palavra da revelação. Quem revela é aquele que é onisciente. O nosso dom e o nosso ministério é para revelar Deus. Se Eliseu sabe, é porque alguém conta. Se Eliseu fala, é porque tem que falar. Mas ele fala para o rei. Ele não sai fazendo fofoquinha. Ele fala para o líder que pode resolver o... Qual a diferença, pastor, de denunciar ou ajudar ou proteger e fofocar? Fofoca é quando você fala para quem não pode resolver o problema. Você fala para ter palco, você fala para ter credibilidade. E ter credibilidade com quem ouve fofoca... Duas fofoqueiras. Não é fofoca, é proteção. Os irmãos de José faziam o que era mal aos olhos do Senhor. José vinha e falava para quem? Para Jacó. Paulo, 1 Coríntios 1. A família de Cloe me disse que vocês estão brigando aí na igreja. Paulo, não fala meu nome não. Não teve isso. Paulo falou o nome. Por quê? Porque se aquela família fosse fofoqueira, ia aumentar a contenda na igreja. Falou para o líder corrigir. Parem de viverem em disputa, porque quem morreu por vocês não foi Apolo, não foi Pedro, não foi Paulo, foi Cristo. Se a família não passa a situação para Paulo, Paulo não os exortaria. Deixa com Jesus. Para de ser covarde. Proteja o rebanho. Proteja a igreja. Se você fala para quem não pode resolver nada, aí tu é fofoqueira, fofoquito, fofoquita. Mas se você fala para quem pode corrigir, mudar, alterar, é protetor, irmão. Ele fala lá para o rei suas estratégias. Aí o rei diz: manda, me fala, vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber ao rei da Síria, o inimigo de Israel. O profetinha lá que fala tudo para o rei lá, para escapar de nós, para nós não matar eles, ele está lá em Dotã. Olha o 14. Então o rei enviou para lá. Vem comigo, por favor. Cavalos, carros e um grande exército. Obrigado. O rei enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Meu Deus do céu! Cavalos, carros e um grande exército. Para quê? Para prender um homem, um profeta. Carros, cavalos e um grande exército. Vou perguntar para a nave agora: para quê? Para prender quantos? Quantos? Se prepare para dar um glória lindo. Versículo de número 8. Contra Israel, ele monta acampamento. Contra um homem que ora, cavalos, carros e um grande exército. Um crente com intimidade com Deus é mais perigoso do que uma nação inteira rebelada que não tem intimidade com Deus. Se você conhecesse o poder de manter-se de joelhos diante do Todo-Poderoso. Eliseu é mais perigoso para o império inimigo, não é porque ele é forte, é porque ele é dependente. Foi na dependência da oração que Paulo disse: quando estou fraco, é aí que eu sou forte. É humano, é falho.
falho, é frágil, é pecador, dependente da graça como nós, mas ora, e um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. É na oração, irmão. Manda o grande exército para lá. Vieram e cercaram a cidade onde ele estava. É muito perigoso esse homem. Vão lá aprender o perigoso. Versículo 15. O moço do homem de Deus, o assessor do homem de Deus, o servo do homem de Deus, que chegava na frente, organizava as coisas, dava a mensagem que o profeta queria se comunicar com alguém, como fez em 2 Reis 4:8. Se levantou cedo, saiu da tenda. Ele sai da tenda. Quando ele sai da tenda e vai se espreguiçar, joga o pescocinho pro lado assim. O exército está lá. Esticado ele estava, esticado ele ficou. Quando ele dá uma zoiada de lado, quem sai? O profeta Eliseu. Quem sabe assoviando. Pelo jeito que ele fala, estava de boa, irmão. Eu sou baiano, vocês são mineiros. Igual nós, de boa. Eliseu chega, calma aí o menino no versículo 15. Ai, meu Senhor, o que faremos? Esse faremos é, nós dois, vamos prender nós dois. O que faremos? É uma pergunta retórica. Não tem o que fazer. Olha o tamanho desse exército. Aí Eliseu olhou para ele no 16 e falou assim: não temas. Imagine você ouvindo isso de Eliseu. Tu está sabendo de alguma coisa. Quanto mais eu sei, mais paz eu tenho. Tu não viu não, Geazi? Eu vi. Eu não estou falando disso aí não, Geazi. Ele estende a mão e ora pelo moço. Senhor, peço-te. Eu disse que Eliseu é dependente. Senhor, eu te peço, abra os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Eliseu protegeu a nação de Israel. E agora Deus protege Deus não fica devendo nada a ninguém. Você está protegendo o meu povo. Está aí o exército de fogo para te proteger. Agora eu estou vendo, olha, cavalo de fogo, carros de fogo. Os meninos estão aqui, ó, Eliseu e o profeta, igual nós, baiano e mineiro, de boa. Olha o versículo 18. Como desceram a ele. O texto parece que está saltando assim para mim. Eliseu estava quieto. Está no 18. E como desceram a ele, o exército que cercava começou a vir contra Eliseu. O mesmo profeta que orou para Deus abrir os olhos espirituais do moço, estendeu a mão, não sei, e pediu: Senhor, fere, eu te peço, esta gente de cegueira. É muito Cristo na vida de um cabra desse. Pedro disse que os profetas do Antigo Testamento tinham em si o Espírito de Cristo.
irmão, ele acabou de orar para Jesus abrir os olhos espirituais do moço, e agora ele, para Jeová, abrir os olhos espirituais do moço, e agora ele ora para Jeová ferir os olhos dos inimigos. Quem abriu o olho de cegos no ateu? E um dos sinais de que Cristo seria o Messias era que ele abriria os olhos dos cegos. Só que é o seguinte: quem fechou os olhos do povo no ateu? Ele. E quem fez o que pensava que estava vendo se tornar cego? Jesus. João 9. Ele cura o cego, e o cego dá uma aula de Bíblia para os fariseus. Quando Jesus veio, eles pressionando o cego, Jesus vai lá defender o cego e fala bem assim: eu curei esse homem para que vocês saibam que eu vim para juízo. Que tipo de juízo? Para que quem não vê, veja. E vocês que veem, fiquem cegos. Está nos chamando de cegos? Aí Jesus disse: vocês enxergam? Claro que sim! Aí Jesus disse: se dissessem que eram cegos, veriam. Mas como dizem, vimos, são cegos. O que Jesus estava dizendo é: este homem fisicamente assume que estava em trevas, mas vocês não assumem que estão em trevas espirituais, porque ele assumiu que está em trevas físicas. Eu curei. Aprendam com ele, assumam que também estão em trevas, e eu curo vocês. A igreja de Cristo tem essa autoridade: graça e juízo. Abrir e fechar. A gente canta: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vem. A gente chama o pecador. Aí eu vou perguntar para essa igreja: o pecador pode vir ou não? Pode vir ou não? A porta está aberta ou não? Pode vir, pecador. Vem que Jesus transforma. Só que a igreja também fecha. O que ela liga aqui é ligado lá, mas o que ela desliga aqui é desligado lá. Ele disse ao núcleo da igreja: a quem perdoardes, perdoado será; a quem retiveres o perdão será retido. Isso é para a igreja. A igreja liga o homem a Cristo. Apocalipse 1, antes que João enxergasse Jesus, ele enxergou os 7 castiçais, que representa a igreja. Porque ninguém pode dizer que tem comunhão com Cristo sem ter comunhão com a igreja. É a igreja que nos conecta a Cristo. A igreja abre, mas também fecha portas. A igreja recebe o arrependido, mas também exclui quem brinca com a graça. Porque Mateus 18:20 não é só para ser usado quando tem 3 crentes na igreja cantando glória meu Jesus, tu é digno de louvor. O contexto de Mateus 18:20 é: se teu irmão não te ouvir, não ouviu 2 ou 3 testemunhas e não ouvir a igreja, exclui. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos na exclusão dele ou na ligação dele, eu estarei no meio de vós. Está lá em Mateus 18.
Atos 2, Pedro prega uma mensagem cristocêntrica. Quase 3.000 almas. Olha que coisa mais linda a igreja. Vem já, pecador, vem já. Quando você chega em Atos 5, Ananias e Safira mentem na hora da oferta e é na dispensação da graça. Está fazendo live? Está filmando? Fala, meu Deus. Está filmando. Viu, Net Crente Nutella e YouTube bobo? É no Novo Testamento já, no amor. Ananias e Safira mente na dispensação da graça. E quem mata os dois? A pombinha. Meu Deus. Consolador. Por que mentiram ao Espírito Santo? Morreram. E a igreja fecha. A Bíblia diz assim, ó. E os de fora temiam fazer parte daquela igreja. Olha, eu gosto dos crentes, mas não vou congregar ali não. Ali Deus mata. E a ceia? Esperai uns pelos outros. Olha, a porta está aberta, mas tem que esperar uns pelos outros. Continue o texto. Se você não discerne o que é igreja, se você não faz parte do corpo, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Por causa disso, tem muita gente doente e dormindo ali é morrendo. Eliseu, abre os olhos, Senhor, abriu. Fecha os olhos, Senhor, fechou. Graça e juízo. Evangelho equilibrado. Quando os olhos dele são fechados, Eliseu vai lá no exército que veio prendê-lo e diz assim: eu vou guiar vocês agora, tá bom? Eu vou levar vocês para o lugar certo. Não é Dotã não, nada, tá muito pequenininho. Eu vou levar vocês ali. Aí alguns homens ajudaram, quem sabe foram puxando as rédeas dos cavalos, e os soldados vieram, e Eliseu os colocou dentro da cidade de Samaria, região de Israel. Quando o exército inimigo está dentro de Samaria, o rei de Israel chega, empolgado. O exército inimigo agora cercado dentro da cidade, o que a gente vai fazer? Matar. Ele olha para o profeta Eliseu e diz assim: feri-los-ei, meu pai, feri-los-ei. O rei chama Eliseu de pai. Ele tem um trono, mas é Eliseu quem tem autoridade, porque ele é corrupto, Eliseu é santo. Só tem autoridade quem vive em santidade. Mato eles, meu pai. Aí Eliseu disse: escute isso. Eliseu disse: não vai matar não. Olha o argumento de Eliseu: você mataria os prisioneiros pela sua espada? Isso aqui é lei de guerra. A resposta é óbvia: não, eu não posso matar quem eu prendi, né? Então, quem prendeu eles? Fui eu. Então sou eu quem? Decido. Então o que vamos fazer com ele, profeta? Faz uma mesa bem grandona, enche de comida. Aí os netcrentes ficam, né? Antigo Testamento Deus é assim, no Novo Testamento Deus é assim. Antigo Testamento Deus é juízo, Novo Testamento Deus é graça. Olha a graça aqui, irmão, a Bíblia é toda graça. Na realidade a Bíblia é toda equilibrada, irmão. Dá comida para quem? Para quem veio me prender. Dá comida para quem? Para quem poderia me matar. Dá comida para quem? Para quem é inimigo meu. Eu preparo o banquete diante dos meus inimigos. Eu preparo o banquete.
Comam à vontade. Não tem espada? Não. E lança no peito? Não, é pão. Por quê? Cada um dá o que tem. Eles têm ira, a gente dá graça. Aleluia, meu corpo arrepia. Ministre graça. Seja servo da graça. Lave os pés de Judas. Traz João Marcos de volta, Paulo. Perdoa seus irmãos, José. Chore a morte de Esaú, Davi. Só ministra a graça quem recebeu graça. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos a quem tem nos ofendido. O Deus que capacitou Eliseu, pode levantar a mão, pode levantar a mão. O Deus que capacitou Eliseu nos capacita a perdoar. Deus te deu a bacia da graça. Assim como eu lavei os pés de todos, do Pedro que vai me negar, do Judas que vai me trair, vocês também precisam lavar os pés uns dos outros, disse Jesus. Comam e voltem para o seu Senhor. E foram para o seu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltaram para o rei lá de onde vieram. 24. Sucedeu depois disso o quê? De Eliseu trazê-los a Samaria e dar comida para eles. Sucedeu depois disso que o rei da Síria ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Me ajude, por favor. Eles comeram em qual cidade? Samaria. E o rei agora os trouxe e cercou qual cidade? Samaria. Da Síria, tá? E houve grande fome em Samaria. É a última vez que eu pergunto. Eliseu deu comida para eles onde? Eles cercaram qual cidade? E o que eles causaram em Samaria? Perdão não é garantia de imunidade à ingratidão. Uma das dificuldades de perdoar é: se eu te perdoar, está garantido que eu não serei mais ofendido? E a resposta é: se Jesus não transformar o caráter, se Jesus não operar a regeneração, você vai ser ofendida de novo. Você vai ser ofendido de novo. E aí, pastor, e aí é que o seu caráter foi transformado. E aí é que você nasceu de novo. E aí é que você tem o Espírito Santo. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Os rabinos dizem até 3, mas eu sou Pedrão e eu vou além dos rabinos, até 7. Não apenas 7, 70 vezes 7. Pedro,
Se para o rabino 13 é muito, para você 7 é o máximo, eu multiplico o seu máximo em 70 vezes. O 7, na linguagem, na mentalidade deles, pleno, máximo. Aí Jesus diz: multiplica 70 vezes o seu máximo. Como assim? Graça. É a graça que nos educa, irmão. Paulo disse que a graça nos educa. A cidade que deu comida agora está com fome. E quem está deixando essa cidade com fome? Aqueles que essa cidade alimentou. Quem está se levantando contra os pais? Os filhos. Quem está sendo desleal com seus líderes? Os liderados. Quem está fechando a porta para quem abriu portas? Aquele que passou pelas portas. Será que você faz parte do exército da Síria? Você está lembrando de quem lembrou de você? Você está estendendo a mão para quem estendeu a mão para você? Será que você é Eliseu? Cuidou e agora parece que ninguém cuida, ajudou e agora parece que ninguém ajuda. Ambos são dependentes da graça. A situação ficou tão feia que uma mulher olhou para a outra e falou assim: bora comer o seu filho hoje, e amanhã a gente come o meu. Combinado. Aí quando chegou no outro dia, na vez de comer o filho da outra, ela escondeu o filho dela. Aí a mulher que tinha dado o filho primeiro procurou o rei. Ei, ela combinou comigo da gente comer o meu filho. Hoje é o dia de comer o filho dela. E ela não quer deixar, ela escondeu o filho dela. Aí o rei do muro disse assim no versículo 31: que Deus me mate e me faça pior, se a cabeça de Eliseu continuar no mesmo lugar. Olhe para mim, a pergunta é retórica. Por que o rei está ameaçando Eliseu? Porque se ele tivesse deixado o rei matar o exército, o exército não voltaria. Repara, seria mais fácil. Mas quem disse que representar Cristo é? Eu vou matar Eliseu. Ao invés de matá-los, ele deu comida, ele alimentou o inimigo. A cabeça dele vai rolar. Quando ele fala no muro, a cabeça dele vai rolar. Eliseu está em casa com 30 líderes da nação, conversando. De repente ele desce do muro, chama o capitão e diz: bora lá arrancar a cabeça do profeta. Vou fazer uma pergunta para a galeria e nave da igreja, só para quem está ligado. O rei arrancou a cabeça ou ameaçou? Se ele ameaçou, ele então ele não arrancou, ele só
quando Eliseu está sentado, 32, Eliseu está sentado e o rei está vindo. Em casa Eliseu falou assim: está chegando o assassino. Mas pastor, ele não arrancou a cabeça do profeta. Ele só dizeu. Ele não arrancou, ele só falou. Pois é isso que a gente tem que entender. Ele falou no muro, na casa do profeta. Ele é decretado pelas suas palavras, porque elas nos revelam. Se ele falou que vai arrancar a cabeça do profeta, é porque ele está com o que no coração? Amor? Ódio. E o apóstolo do amor disse que quem odeia seu irmão é o quê? Lugar de bandido é e lugar de assassino, Jesus disse que é no inferno. Consegue pôr a mão no coração? Me dá um coração igual ao teu, Jesus. Pede, irmão. Me dá um coração igual ao teu, Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrar de aleluia, aleluia. Enche o nosso coração da tua palavra, Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Então eu quero dizer como um salmista: eu guardei a melhor coisa, a tua palavra no melhor lugar, no meu coração, para o melhor propósito, não pecar, não pecar contra o Senhor. Quando o rei chega na porta do profeta, ele treme. Ele não tem coragem de mandar arrancar a cabeça do profeta, porque ele sabe com quem está a autoridade. Ele treme na porta do profeta. E Eliseu diz assim: se ele tentar entrar, joga a porta e ele com tudo para fora. Eliseu fala no 32: empurra a porta para fora, mas se ele forçar, Senhor, empurre ele também. Faz um skate, uma prancha, empurra ele com porta e tudo. Vai. Ele tinha acabado de ver exército, carros e cavalos de fogo, mas agora ele não viu. Se tivesse o exército mesmo lá, ele não ia mandar fecha a porta, ele ia dizer deixa ele vir. Mas como ele não viu, ele não inventou. Tem anjo toda hora. Tu é lá espírita para ter seu anjo, irmão? Meu anjo não deixa. Eliseu disse: eu não estou vendo anjo não. Mete a porta na cara dele. Eu conversando com a missionária, ela estava no local, Kellen Gaspar, a igreja lá no Marajó, e ela fazendo obra.
Aí eu pedi para Jesus uma 12. Ela estava conversando com a Luana, aí entrou e falei assim: a missionária com a 12? Ela, sim, que a gente denuncia os crimes, aí eles ameaçam nós. Aí eu sentava no meu sofá e dizia: manda, Jesus. Da porta não passa, leva no peito. Pô! Fé não anula prudência. Mas tu não é o cabra que vê exército de fogo? É, mas agora eu não estou vendo, eu tenho que usar a porta. O rei chega na porta da casa do profeta, olha para Eliseu e fala assim, 33: este mal vem do Senhor. O rei virou calvinista, irmão. Brincadeira. Esse mal vem do Senhor. Que mais poderíamos esperar de Deus? Quando o rei diz, o mal vem do Senhor, que mais poderíamos esperar de Deus? Aí surge o capítulo 7 para a gente encerrar. Eliseu fala bem assim: amanhã, nesta mesma hora, vai ter farinha e cevada na porta de Samaria. Aí o capitão do lado do rei, se Deus abrisse janela no céu, isso não seria possível. Não mexe com quem está quieto. Eliseu olhou para ele e falou assim: tu vai ver a comida, mas não vai comer comida. Isso é o capítulo 7. Quando Eliseu fala isso para ele, o texto já pula para 4 leprosos, versículo 3. Haviam 4 leprosos na porta da cidade que disseram um para os outros: o que a gente está fazendo aqui, para morrer? Bora fazer o seguinte: se a gente entrar na cidade tem fome, a gente morre de fome. Se a gente ficar aqui, a gente também morre porque a gente está leproso. E se o exército vier, então vamos lá para o arraial dos Círios, pelo menos a gente sabe que lá tem comida. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, a gente morreu. É 4 leprosos doentes conversando. Versículo 5: se levantaram ao crepúsculo para irem ao arraial, crepúsculo bem cedo. E chegando à entrada do arraial dos Círios, lá não tinha mais ninguém. O que aconteceu? O Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios como o ruído de um grande exército. Escute. De maneira que um Ciro disse para o outro: Israel alugou contra nós reis dos heteus e dos egípcios. Eles estão dizendo que Israel está vindo em 3: exército de Israel, exército dos heteus e exército dos egípcios. Mas espera aí, o exército da Síria não tinha ouvido esse barulho enquanto os leprosos não tinham ido. Então vai dar glória que eu sei. Enquanto os leprosos não foram, eles não ouviam nada. Mas quando 4 leprosos doentes começaram a andar em direção ao exército inimigo, o passo é fraco, doente. Lá Deus fazia ouvir. Eles ouviram como se 3 exércitos chegassem. Não é na sua força, não é no seu talento, não é no seu poder, é pelo poder dele, é pela graça dele, é pela autoridade dele. Só caminha se Cristo comigo. E não temerei. Chega, deixa eu acabar. Aí eles estão indo. Chega, eles estão indo passo a passo. E enquanto eles caminham,
Deus faz o barulho aumentar. Por quê? Porque eles estão se aproximando. E enquanto os leprosos fracos estão se aproximando, o barulho vai aumentando. Lembra dos otomanos conquistando Roma no ocidente? Os otomanos pegaram tambores, século 5 depois de Cristo, para deixar o exército romano atordoado. Barulho. Lembra como foi que Josué conquistou Jericó? Barulho. Lembra como foi que Gideão deixou os inimigos confusos? Barulho. Abra essa boca, irmão. Aleluia. E agora os fracos leprosos estão indo silenciosos. Deus disse: vocês não conseguem fazer barulho porque as cordas vocais estão estragadas. Deixa que eu faço barulho. Deixa que eu faço movimento. E os inimigos perdem para quem tem. Cada um pegou o seu cavalo e quando os leprosos chegam no exército, no arraial do exército inimigo, se fosse baiano igual eu, ô gente, se fosse mineiro igual a vocês, uai, o que aconteceu aqui? Aí um espertinho entrou na tenda, está no texto, entrou na tenda, pegou comida e se escondeu. Vai que quando ele está comendo, entra outro. Comeu e se escondeu. Entra outro, comeu, pegou roupa, pegou prata, pegou ouro e comida e se escondeu. Aí de repente um olhou para o outro e falou assim: não fazemos bem, a gente está pecando. Por quê? Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de falar coisa boa. Porque lá só estão falando de morte e a gente tem notícia de vida e está escondido. Vamos sair e espalhar a notícia. Vamos anunciar. Vieram, versículo 10 do capítulo 7, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram dizendo: o que foi? Mantenham distância, leprosos. Ah, tá bom, desculpa. O que foi? Onde? E os inimigos? Só que eles estão na porta da cidade e com certeza já tinha um assim, ó. E quem está vendo? O capitão do rei. Aí o rei olhou para o capitão e disse: vai lá para a porta. Já comigo. E foi para a porta. Quando ele chega na porta de Samaria, abriram as portas e o povo disse: comida? Vamos. Atropelou ele. Aí o texto diz: e se cumpriu a palavra do profeta: verás. Se Deus disser que vai abençoar a igreja, creia. Se Deus disser que vai fazer a obra crescer, não duvide, porque senão você vai ver, mas não vai crescer com ela. Então eu vou falar: essa igreja vai crescer mais, essa cidade vai prosperar mais, os jovens vão conhecer mais de Deus, as irmãs serão mais cheias de Deus, os obreiros vão receber mais de Deus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Quebra tus avastuíjas. Eu creio. Eu creio. Eu creio.
Ele é adorado na música, Ele é adorado no louvor. A sua mão dá glória a Ele, a sua palma dá glória a Ele, a sua voz dá glória a Ele. Aleluia, galerinha de glória. Pode ficar em pé que eu encerro agora. O exército cercou Samaria e houve grande fome. O exército cercou Samaria e gerou o quê? Só que esse exército que cercou Samaria tinha muita. Aí correram e deixaram para trás muita. O exército de Samaria pensou assim, ó: bora levar comida. Por quê? Porque nós vamos guerrear. Aí Deus lá de cima: leva comida, porque vocês não vão guerrear, vocês vão devolver. Vão devolver o que comeram deles. Você está pensando que é para a morte, mas vai ser para a glória dele. Você está pensando que é para vergonha, mas vai ser para a honra. O inimigo ingrato, desleal, foi a fonte da providência. Não questione Deus. Eu não estou dizendo que você é proibido. Eu estou dizendo, pode fazer perguntas para Deus. Você é filho, mas não duvide mais. Ele sabe o que faz. Da fraqueza Ele tira a força. De onde você menos imagina, Ele traz a providência. Vai ter restituição. Eu não sou pregador de autoajuda, eu não sou coach, mas levante a mão quem crê na palavra. O Senhor é o teu pastor e não te faltará nem o provedor nem a providência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Ore, perdoe, ajude. Ele cuida.